Seja muito bem-vindo ao MyCast, o nosso espaço para falar de vida, carreira e trazer reflexões. No episódio de hoje nós vamos falar sobre ferramentas de perfil comportamental, que muitas empresas utilizam e as que não utilizam eu recomendo que passe a utilizar para fazer, por exemplo, recrutamento e seleção dos seus colaboradores. Um outro objetivo muito importante na ferramenta de análise de perfil é a comunicação. Quando você entende com quem você está falando, você consegue ajustar a sua comunicação para que ela se torne adaptável. Tem uma premissa na comunicação que eu considero muito relevante, que é o fato de a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, se eu estou comunicando para você, eu tenho aqui o dever de me fazer entender, independente de para quantas pessoas eu esteja falando. Se eu estou falando com um perfil que precisa de dados, que precisa de números, eu preciso adaptar o meu discurso e, quem sabe, trazer análise de dados e números para trazer mais completude nessa informação. Agora, se eu falo com pessoas que gostam de viver experiências, eu trazer dinâmicas, trazer exemplos práticos vai ser muito mais interessante. Nesse podcast de hoje, no MyCast de hoje, eu quero trazer para você especificamente duas ferramentas para você utilizar, porque são de domínio público. O que isso quer dizer? Quer dizer que você só precisa imprimir o teste e aplicar na sua empresa junto com seus colaboradores. O ideal é que quando a gente estiver falando desse ambiente corporativo, você pratique e aplique por quem é da área de recursos humanos, porque essas pessoas já estão inclinadas a entender de gente. E uma vez que elas já entendem e são dessa área, elas fazem melhor uso dessas informações para depois adequar a comunicação dentro da empresa. As duas ferramentas são a ferramenta DISC, que é conhecida mundialmente, muito popular, e mesmo sendo tão popular, algumas empresas ou algumas pessoas ainda não conhecem. A ferramenta DISC, ela envolve 4 quadrantes de perfil, e essa análise é feita num teste, geralmente de 25 questões. Essas questões são respondidas em formato de autorrelato. O que isso quer dizer? Você mesmo escolhe as opções de resposta. Quando a gente está falando de um teste de autorrelato, a gente está falando de ter atenção para sua percepção de si mesmo. Tanto que tem uma versão do DISC que ela envolve o autorrelato, o relato de um familiar e o relato de um colega de trabalho. Assim, a gente tem 3 vieses, 3 olhares sobre você e você, inclusive, observa se é compatível. A visão que eu tenho de mim é compatível com a visão que o meu colega de trabalho tem a meu respeito, que o meu familiar tem a meu respeito. Então, existem alguns formatos que trazem 3 análises. E o formato principal, o formato mais comum, que é aquele que você mesmo se analisa. O que a gente geralmente pede dentro da psicologia, num teste de autorrelato, é que o candidato, a pessoa que está respondendo, seja o mais honesta possível com as respostas, porque isso vai ajudá-la a compreender melhor esses resultados e ter resultados mais fidedignos. Então, no DISC, nós temos ali 25 questões aproximadamente, dependendo do modelo de teste que você vai preencher. São todas questões de marcar. E você vai escolhendo as respostas que melhor se adequam à forma como você funciona. Suas metas, seu objetivo, para onde você olha, suas aspirações, suas motivações. E ao final dessas 25 questões sendo respondidas, você faz a tabulação desse resultado. E aí, depois de feita a tabulação, a gente vai ter os 4 resultados principais, que são D, diz que, como o nome já diz, D é de dominância, dominante, é um perfil mais dominante. O I, de influente, então são pessoas que têm um perfil que gostam de exercer maior influência. S, de estável, então são pessoas que primam por estabilidade nas suas escolhas, nos seus ambientes. E C, o perfil de conformidade. São pessoas muito mais cautelosas, que gostam de planejar. Então, entendendo especificamente cada um desses perfis, quando a gente está falando de uma pessoa dominante, ela vai gostar muito de assumir posições de liderança, posições de autonomia, onde ela pode tomar a decisão do início ao fim. Esse perfil, se a gente colocar num ambiente, de repente, que não tenha metas precisas, objetivos claros, essa pessoa pode se perder. Se você quer ter um dominante trabalhando para você, você vai precisar dar voz e autonomia para ele.
Claro que se a gente estiver falando de um dominante imaturo, a gente também vai precisar sinalizar. Eu quero te dar voz, eu quero te dar autonomia, eu quero que você tome as decisões dentro da empresa, mas eu preciso que você me passe a segurança de que você está pronto para isso. Não é porque a pessoa é dominante, gosta de dominar, gosta de liderar, gosta de tomar a frente, que ela está pronta para fazer isso. Então, um dominante desgovernado, imaturo, pode ainda não estar preparado. Então, a ideia é que a gente também ajude esse candidato, trazendo aqui para esse ambiente profissional, para que ele amadureça, para que ele tome essas decisões com mais assertividade. Já no perfil I, a gente vai ter o influente. O influente são pessoas altamente comunicativas. São pessoas que gostam de se expressar, gostam de falar, gostam de interagir com pessoas, atender clientes. Esse perfil, se você colocar trancado dentro de uma sala, isolado, pode ser que ele não renda tão bem. Pode ser que ele entenda que ele não está conseguindo ser quem ele é. E pode até ser que essa pessoa, por exemplo, fique muito tempo indo na copa para conversar com outras pessoas, encontre formas de interagir com outras pessoas. Esse perfil leva mais em consideração a integração. Ele gosta de trabalhos coletivos e gosta de trocar ideias com outras pessoas. Já o perfil S é um perfil de estabilidade. O perfil de estabilidade, ele tende a ser um perfil que prima, as suas escolhas são influenciadas pelo quão estável eles estarão nessa posição. É uma posição segura e para isso eles gostam muito de planejar, porque uma vez que eu planejo, eu faço uma previsibilidade do que pode acontecer. A previsibilidade me garante que se o caminho A for direcionado, eu faço isso. Se o B for direcionado, eu faço aquilo. Então, são pessoas que gostam de garantir a sua própria estabilidade. E, para isso, elas querem entender o cenário. Esse perfil vai ficar seguro, vai ficar tranquilo, com processos que são pré-definidos. São pessoas que não vão ter dificuldades em lidar, por exemplo, com atividades engessadas, diferente de um dominante que vai querer fazer as coisas do seu jeito, ou de um influente que vai querer trocas, partilhas e criar coisas novas no coletivo. Esse perfil mais estável, ele gosta de seguir processos. E no quarto perfil a gente vai ter o da conformidade. Esses buscam por precisão. Eles são muito precisos, funcionam muito bem, por exemplo, em funções de auditoria, controle de qualidade. São pessoas que pegam a vírgula que está errada naquele ponto. Eles gostam de estar conforme ao que é solicitado. Por isso, conformidade. Eu gosto de estar adequado ao que me é solicitado. É um perfil também muito cauteloso e ele gosta de observar o cenário que ele está, ele gosta de tomar decisões precisas, pessoas, por exemplo, que trabalham com investimento, fazendo análise. E é interessante quando a gente pega esses 4 perfis do DISC, para não só a gente contratar bem pessoas, mas também, por exemplo, para você se relacionar. Você pode sentir dificuldade quando você tem um cônjuge que é dominante, você também é dominante. Porque numa conversa de bico ali, dominante com dominante, quem é que vai ceder num determinado momento? A gente vai precisar trabalhar nessa relação à alternância. Assim como num caso de liderança dentro de uma empresa, onde nós podemos ter um grupo de líderes dominantes numa reunião, cada um querendo sobrepor a sua ideia, a sua forma de visualizar aquele trabalho, de traçar estratégias, nós também vamos precisar da alternância para poder reconhecer que às vezes a nossa ideia não é a melhor ideia e poder dar voz e vez à ideia do outro. Por isso que independente de qual perfil a gente estiver falando, a maturidade emocional, a maturidade profissional, a humildade para reconhecer quem é o melhor para cada momento é condição sine qua non para termos boas relações no ambiente de trabalho. O dominante na comunicação, ele vai ser direto, cirúrgico, prático, objetivo, não tem enrolação. Para ele, enrolação é perda de tempo e ele é muito focado em resultado. Quando a gente está falando de um influente, conversar e puxar outro assunto e outro, não tem problema. Inclusive, ele gosta. Ele gosta de abrir vários loopings na conversa, podendo fechar esses loopings ou não, porque conversar é algo que é agradável para ele. Já quando a gente fala de um perfil de estabilidade, pode ser uma pessoa comunicativa, mas pode ser uma pessoa mais introvertida também. Porque o que essa pessoa vai primar nas suas relações não é tanto diálogo ou tanto a posição de poder, de dominância, de escolha, mas se está tudo bem.
se tudo está estável aqui. Uma mãe estável, por exemplo, dentro de casa, ela vai primar pela estabilidade de todos, por um ambiente harmônico, onde nada falta, todos estão bem, marido, filhos, está tudo bem. Está tudo estável. Então, para isso, ela se planeja previamente. Se o supermercado está em dia, se a organização dos filhos na escola está ok. São pessoas que, como eu disse, gostam muito dessa parte de processos. Então, elas levam esse pensamento mais processual para diferentes cenários. E já o caso da pessoa que tem essa conformidade maior, que são pessoas mais de exatidão, de prontidão, tendem a um perfil mais rígido, porque elas querem as coisas sendo feitas da forma correta. Então, são pessoas que, se você der um jeitinho para fazer aquela determinada atividade, ela não vai gostar. Ela vai primar por fazer do jeito certo e entender o jeito certo de fazer as coisas. Quem não entende isso vai pensar que essa pessoa é chata, burocrática, atrasa processos, mas na verdade ela é a pessoa ideal para que as entregas sejam impecáveis, porque ela vai pegar a vírgula, como eu disse, que está errada naquela frase. Então, quando a gente adequa esses perfis dentro de uma empresa e coloca nas funções certas, a gente tem a oportunidade de não só recrutar muito melhor, como extrair a máxima de cada um, o melhor potencial de cada um. E aí, fazendo um paralelo com uma curiosidade interessante, o DISC foi uma ferramenta criada por William Martson, se a minha pronúncia não estiver equivocada. Um psicólogo, você talvez já tenha ouvido falar, no detector de mentiras. Quando a gente está falando ali daquele momento que você está sendo colocado na frente de policiais, de investigadores, e colocam ali um detector de mentiras para saber se você está equivocado, se você está mentindo, se você está sendo leviano nas suas afirmações. Se você já ouviu falar nesse instrumento, você então já ouviu falar em algo criado por William Martson. Outra criação dele também foi a história da Mulher Maravilha. Também foi uma criação dele. E olha que homem plural, né? Criou a Mulher Maravilha, criou o detector de mentiras, criou uma ferramenta de análise de perfis. Análise de perfil com o detector de mentiras até a gente compreende mais, porque uma vez que você se inclina por compreender o ser humano, conhecê-lo mais, fica até mais... dá pra gente fazer uma associação muito mais precisa do que ele quis, né, nesse contexto. Mas trazendo um outro que muitas pessoas, inclusive, criam associações entre as teorias, é o Ned Herman. E ele é tido como o pai da criatividade nos Estados Unidos. O Ned Herman, ele criou a teoria da preferência cerebral. Que quer dizer o quê? Quando você tem uma preferência, quando você toma uma decisão na sua vida, quando você faz escolhas, você tende a usar mais uma determinada área do seu cérebro. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, nós temos uma área mais voltada para lógica, matemática, cálculo, análise, e uma outra mais voltada para criatividade, música, dança, atividades lúdicas. Então, nós podemos estar utilizando mais determinadas áreas, dependendo das nossas inclinações. Você pode ver pessoas que têm uma veia muito mais artística, gostam desse lado, às vezes trabalhos manuais, dança, a forma como conversa e enxerga a vida é diferente daquela pessoa mais lógica, matemática, precisa, numérica. Essa pessoa já enxerga a vida de uma outra forma. E o Ned Herman, ele também trabalha 4 quadrantes, 4 perfis. E ele transforma de uma maneira muito lúdica, um cara conhecido, né, justamente como o pai da criatividade, ele dá bichinhos para cada um desses perfis. Diferente do William Martson, que dá o dominante, influente, estabilidade e conformidade, ele traz, por exemplo, o golfinho, o tubarão, a águia e o lobo. A gente tem no lado mais racional e no lado racional e intelectual o lobo. O lobo é essa pessoa de análise, de dados, e aí você vai ver aqui a semelhança com o DISC. Uma pessoa de análise, dados, precisa. O lema do lobo é fazer do jeito certo. Quando a gente pega ainda no eixo racional, que no caso do lobo a gente está falando de um racional intelectual, agora a gente vem para um tubarão. O tubarão é um racional mais instintivo. Que quer dizer o quê? Aquela pessoa que age mais por impulso, por instinto, por percepção, por feeling. Nesse perfil mais do instinto que a gente tem um tubarão, são pessoas muito focadas em objetivo. Muito focada em objetivo. Ela mira no objetivo. Qual que é a grande dificuldade do tubarão? Observar se ele está passando por cima de alguém nessas escolhas.
Será que eu estou passando por cima do meu colaborador, do meu marido, dos meus filhos, das outras pessoas, dos outros líderes? Ele é tão focado no objetivo que ele pode desconsiderar o sistema, os outros fatores que estão ao redor. O tubarão é muito bom para trabalhar com metas, com área de vendas, porque ele está focado ali no que ele precisa atingir para ter resultado. Quando a gente vem para o lado mais emocional, a gente também tem 2 perfis. O perfil também instintivo, assim como o tubarão no racional, o instintivo emocional, que é o golfinho. Para alguns testes, inclusive, é chamado de gato, porque o gato também tem esse perfil que o golfinho tem. Eu geralmente utilizo mais o conceito do golfinho, que é o quê? Aquele perfil que gosta de fazer junto, que gosta de estar ali com outras pessoas, interagindo, integrando, comunicando. Se você observar, os golfinhos gostam muito de andar em bando. Esse perfil é muito bom para atendimento ao cliente. É muito bom para atividades que envolvam o contato com outras pessoas. Por quê? É um perfil muito sensível. São pessoas que sentem, são empáticas, sentem a outra pessoa, sentem a atmosfera. O golfinho, quando ele vende um projeto, ele vende sonhando, ele fala sonhando. Você olha para ele, você sente o sonho dentro dele e muitas vezes você sonha junto. O tubarão, ele te estuda. Ele fala exatamente aquilo que você precisa ouvir para ele alcançar o objetivo dele, porque ele é mais racional. Ele é racional, na verdade. E qual é o outro perfil dentro do eixo das emoções? É o perfil águia. A águia, ela é inovadora. Ela gosta de ver as coisas de cima. Enquanto o lema do lobo é fazer certo, o lema do tubarão é fazer rápido, o lema do golfinho é fazer junto, o lema da águia é fazer diferente. A águia é diferentona, ela não gosta de ser repetitiva. Se ela dá um treinamento, ela dá o mesmo treinamento para várias empresas de diferentes formas. Estou falando de mim agora, tá, gente? Inclusive, tem um grande desafio em ser águia, porque você não gosta de ser repetitiva. Só que você não está sendo repetitiva para os outros, porque o público é diferente. Mas a águia não gosta de ser repetitiva nem para ela mesma. Então, por exemplo, toda vez que eu vou dar um treinamento, meus treinamentos nunca são iguais. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade natural de ser criativa, de ser inovadora e de ter novas experiências. E eu vou imprimir o meu jeito na minha forma de trabalho, na minha forma de enxergar os meus filhos, na minha forma de me relacionar. E eu estou trazendo uma análise pessoal para você fazer uma análise sua. Será que você é essa pessoa mais que gosta de ver as coisas de cima, criar projetos de longo prazo, como uma águia, ser diferente, experimentar coisas novas, ousar mais? Será que você tem um perfil mais golfinho? Você gosta mais de estar ali integrando com pessoas, vamos fazer junto, bora lá, time, é isso aí? Será que você tem um perfil mais tubarão? Você segue o objetivo e vai ali focado até fazer acontecer e trazer o resultado para casa? Ou você é um perfil mais lobo, que gosta de analisar, gosta de sistematizar, gosta das coisas feitas do jeito certo, não gosta de jeitinho brasileiro, gambiarra? Não fale isso perto de um lobo, porque ele vai se sentir diretamente ofendido e atacado. Isso vai realmente mexer com os valores e princípios da forma como ele enxerga o mundo. E assim, antes de eu fechar essa análise dessas 2 ferramentas e que você pode ter percebido o paralelo entre elas, mas não necessariamente elas são correlatas, tá? Uma pessoa pode ser dominante sem ser tubarão. Ela pode ser uma pessoa dominante sendo uma águia, por exemplo. Eu tenho um perfil dominante, eu brinco que meu dominante era muito alto, era 99% na primeira vez que eu fiz o teste. Alguns anos depois eu refiz e ele baixou significativamente para 95%. Esses 4% foram para o meu lado influente, que é o lado comunicativo. Então a gente pode ter alterações com o tempo? Pode. Claro que muito mais expressivas do que a que eu tive. Mas vai depender muito mais da forma como você enxerga o mundo, valoriza as coisas que você deseja, as suas motivações, as suas inclinações. O que você acha correto? Então, você acha correto fazer certo? Você acha correto fazer rápido? Você acha correto fazer junto? Então, as suas aspirações vão direcionar a sua forma de pensar, de ver, de enxergar e de atuar. Mas o importante da gente fazer essas análises de perfil é você entender que esses instrumentos eles não são aplicados por um psicólogo, então são de domínio público, você pode utilizar com seus colaboradores, sendo a sua empresa com 1 funcionário, com 10, 20, 1000 funcionários, e você pode se apropriar de uma ferramenta comum, uma ferramenta simples, sem grandes análises, para você
conseguir melhorar a comunicação dentro da sua empresa, atrelar muito mais esse sentimento e espírito de equipe, trabalhando muito mais como um time, porque é uma ferramenta, ou são ferramentas, que partem de uma premissa de respeito, de entender que o outro funciona diferente de você. Então, como eu, enquanto dominante, vou lidar com uma pessoa que é mais estável, que não gosta das coisas sendo modificadas com muita agilidade. Então, é a adequação. Essa pessoa funciona assim, eu funciono assado. Eu preciso dizer como eu funciono, porque eu tenho a obrigação de trazer o meu próprio manual de instrução. Para isso, eu preciso me conhecer, para dizer como eu funciono e ter um interesse de conhecer a outra pessoa, sendo esse seu interesse genuíno ou não. Que algumas pessoas já têm isso, né? Esse desejo natural de conhecer pessoas. E outras não têm. Outras só conhecem porque tem que alcançar um objetivo, por exemplo, porque tem que liderar, então precisa conhecer. Independente da sua inclinação, da sua motivação interna, fato é que se dedicar para conhecer o outro e entender que você precisa se adequar para essa comunicação ficar melhor. Porque esse aqui gosta mais de dados, esse aqui gosta mais de agilidade e precisão, esse aqui gosta de inovação, esse aqui gosta de trabalho em equipe. Como que eu pego essas pessoas tão plurais, tão diferentes e coloco elas trabalhando juntas dentro de um mesmo objetivo para melhorar os resultados dentro de uma empresa, para melhorar os resultados dentro de casa? Eu em casa sou uma águia, o meu marido é um lobo e eu geralmente contrato lobos para trabalharem comigo porque eles estão no meu calcanhar de Aquiles. O meu filho já tem esse perfil mais analítico, ele gosta de análise também de dados, tende ali a possivelmente um lobo. E a minha filha é um golfinho nato, adora a gente, estar junto, fazer as coisas no coletivo. Como que a gente consegue conviver dentro de uma família, dentro de uma casa com perfis tão diferentes? Como que a gente consegue, dentro de uma empresa, se adequar a perfis tão diferentes? Tendo a premissa do respeito e a segunda premissa da flexibilidade. Se você quer ter uma boa comunicação, quer que a sua fala seja alcançada, se você quer ser ouvido, se você quer ser visto, respeitado e quer conseguir com isso acessar pessoas, você precisa fazer uma adaptação do seu discurso conforme a necessidade de cada um. Então fica aqui a dica para você utilizar a ferramenta DISC e a ferramenta do Ned Herman, Preferência Cerebral. E você pode também aproveitar aqui na descrição desse vídeo, desse nosso podcast, para clicar na nossa newsletter para receber mais informações que complementam esse nosso momento aqui. Assim como seguir nas redes sociais, tanto eu, Maiara Cansanção, quanto o Instituto Humanizar, que é o instituto que eu sou CEO e por onde nós damos treinamentos. No Instagram do Instituto Humanizar é Instituto_Humanizar e o meu, Maiara Cansanção. Os dois links estão aqui abaixo. E a gente se vê num próximo episódio, num próximo podcast. Até mais.